Vamos agora dar continuidade, vamos falar sobre a canonicidade da Bíblia. O canon vem da palavra grega kané, que significa régua, né? Método ou regra, de uma maneira de medir os escritos. A igreja primitiva usava ela no sentido de regra, como estatuto, regulamento dos livros inspirados para compor a Bíblia. O Antigo Testamento, o canon foi fechado por Esdras, cerca de 400 anos de Cristo. Na apostila parece que está escrito 400 depois, não, foi 400 anos de Cristo, que o Antigo Testamento foi encerrado. Esdras, um escriba, ele da época de Neemias, de Malaquias, contemporâneos que foram aqueles exilados que voltaram do exílio, e ele usou essa palavra de Deus, usou o Antigo Testamento até para reavivar aquele povo e criar, né, assim, o estudo da palavra. Foi quando os judeus se organizaram, os seus escribas, para assim ajuntar e fechar o canon do Antigo Testamento. A Bíblia ficou dividida em Torá, os livros proféticos, né, e os livros históricos e poéticos. Para ser aceita no canon, o livro ele precisa de autoridade, confiabilidade, aceitabilidade e dinamismo. A autoridade ela tem que ser divina e profética. A confiabilidade, por se tratar de verdades que não pode conter erros, não pode ter dúvida nem contradições. A aceitabilidade ela deve ter sido aprovada por líderes e fazer parte das igrejas, as igrejas escutarem e testemunharem daquelas cartas, das epístolas, dos livros escritos. O dinamismo diz respeito à sua capacidade, à capacidade que a Bíblia tem de transformar os seus leitores, né? E com essa prerrogativa, Paulo nos escreve aqui, vamos pegar a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Então, a palavra de Deus tem esse dinamismo de transformar a vida do seu leitor. Porque, por se tratar da palavra de Deus, ela tem esse dinamismo. Por que o canon? Com a morte dos apóstolos, alguns escritos ficaram e eles sentiram a necessidade de guardar, de ter essa palavra para que não se perdesse. Surgiu do desejo dos cristãos de ter um volume do relato da vida do seu Salvador, de Jesus Cristo. Esses livros eram escritos por pessoas que andaram com Cristo, que testemunharam disso. A exceção disso foi Paulo, que recebeu diretamente do Senhor, que ele mesmo diz: isso, o que eu recebi do Senhor, isto mesmo vos entreguei, né? A existência de livros também apócrifos, que vamos falar no tema seguinte, livros espúrios que saíam, né, no segundo século principalmente, tinha muitos escritos que não faziam parte, e para fugir das heresias, dos ensinamentos errados, foram feitos esse canon para nada mais ser acrescentado. Outra coisa importante também foi a necessidade da tradução. Para se traduzir precisava ter o escrito para ser traduzido, então houve a tradução para vários idiomas, inclusive chegou até nós por causa disso. Pois para que todos soubessem quais eram os livros que eram canônicos e os demais ser descartados. Foi assim que fechou os 27 livros do Novo Testamento. Das escrituras da igreja primitiva, podemos notar o seguinte: as provas para um livro se declarar canônico, como eu falei, ele tinha que ser escrito por apóstolos ou por uma autoridade, no caso de Paulo. Se ele era lido também por todas as igrejas, se era aceito como inspirado, se era aprovado, se tinha edificação, se trazia edificação para as necessidades espirituais da igreja,
Assim foi feito o cânon do Novo Testamento. Podemos constatar que era necessário esses escritos. Para termos uma revelação completa de Deus, a Bíblia, em um sentido, um livro, todo inspirado por Deus, explicando ao homem o plano de salvação e a vontade do Senhor para a sua vida. Porém, cada livro separado tem seu lugar e a sua revelação não se completa sem a totalidade. Então precisa um livro completar o outro, um livro revelar o outro, um livro trazer luz para o outro e assim se complementar, né? Vamos falar agora dos apócrifos. Uma vez fechado o cânon, existem os livros apócrifos. Esses livros não eram considerados inspirados. A palavra apócrifo significa oculto, escondido, secreto. Muitas vezes era usado para indicar as escrituras secretas de algumas seitas que não se revelavam, não revelavam seus mais profundos ensinos, a não ser para os seus adeptos. Era fechado. Em uma palavra, os livros apócrifos são os que têm sido julgados não canônicos. Assim como no Novo Testamento, desde o Antigo Testamento também, os livros que não estavam no canon, que não estavam na Tanakh, que era a Bíblia hebraica, eles denominavam ela como, literalmente, livros falsos, ou falsos escritos. No Novo Testamento, também teve essa denominação, mas está escrito aqui, Apocalipse 22, 18 e 19. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, assim, não se pode colocar nem uma vírgula, nem um tio da palavra, nem acrescentar e nem tirar da palavra de Deus. Não podemos deixar querer acrescentar palavras que nos agrada ou retirar palavra que não nos agrada. A gente vê algumas versões, cuidado com algumas traduções, algumas novas versões, querendo distorcer. A Bíblia, ela tem várias versões, é boa. Eu mesmo tenho uma quantidade de Bíblias aqui, tenho mais de 10 Bíblias. Às vezes eu leio uma tradução, leio outra, e para chegar ao entendimento, às vezes tem uma palavra diferente, né? Porque a Bíblia a gente sabe que foi escrita no hebraico e no aramaico, foi transliterada do grego para o latim, do latim foi transformado para várias línguas, né? Para o inglês, para o alemão, até chegar ao português também, como hoje praticamente em todos os países do mundo tem a sua versão na sua língua. Então, vamos agora tratar do tema central da Bíblia. Sabemos que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Entende-se que, olha, Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete e Cristo é o seu tema primordial. A respeito disso, Jesus Cristo mesmo, na passagem de João 5,39, o que ele diz? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Entre muitos outros textos está a colocação de Jesus como centro da Bíblia. Tem uma Bíblia de estudo de Dr. Scofield, ele divide as Escrituras de forma resumida assim. Primeiro, preparação. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para o surgimento de Jesus Cristo. Manifestação. Nos evangelhos temos a encarnação e a manifestação de Jesus Cristo. 3. A propagação. O anúncio de Cristo ressuscitado, quando foi proclamado a ressurreição de Jesus. 4. Explanação. Nas epístolas temos a explicação das doutrinas de Cristo. E 5º, e aguardado, é a consumação.
No Apocalipse temos uma visão da consumação de todas as coisas preditas por Jesus Cristo e tendo ele como foco principal. Eu gostaria de ler para vocês aqui, num livro da CETEC, a qual foi uma das faculdades que eu fiz a minha graduação, escrito aqui pelo teólogo que já dorme no Senhor, Antônio Gilberto. Em Gênesis, ele é a semente da mulher, Gênesis 3,15. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual, Êxodo 12. Em Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de fogo e a nuvem da noite. Em Deuteronômicos, ele é o profeta no meio do povo. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente remidor. Em Samuel, ele é o nosso profeta. Segundo Samuel, ele é o nosso sacerdote. Em 1 Reis, ele é o nosso rei. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é o monarca que permanece. Em Esdras, ele é o grande escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, ele é o nosso escape da morte. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor e sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é a vida completa. Em Cantares, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é o Messias prometido. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações, ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, ele é o novo principal. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador. Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o libertador divino. Em Naum, ele é o libertador, ele é o juiz das nações. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, ele é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em Coríntios 1, ele é o nosso Senhor das nossas vidas. Em 2 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em Gálatas, ele é o libertador ao jugo da lei. Em Efésios, ele é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses, ele é o modelo de humildade. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em Tessalonicenses, ele é aquele que vem arrebatar a igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem para julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo, ele é o nosso modelo. Em Tito, ele é o nosso exemplo. Em Filemão, ele é o nosso Senhor e Mestre. Em Hebreus, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Em 1 Pedro, ele é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, ele é a nossa força. Em 1 João, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Em João 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é o caminho. Em Judas, ele é o nosso protetor. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis e senhor dos senhores. Todo Antigo Testamento, cada passagem ali é uma tipologia de Cristo. Vamos estudar isso lá na frente sobre tipologia. A inspiração da Escritura. O Espírito Santo, como falamos, ele é o coautor, né? O Espírito Santo atuou em conjunto com os autores a fim de assegurar um produto infalível, sem erros, sem contradições. Uma questão de grande especulação que atiça a curiosidade de muitos estudiosos. O mistério permanece insondável. Como um livro escrito tão de forma diferente, em lugares diferentes, contexto diferente, e tudo se encaixa. Isso é um mistério insondável, mas
é que é fácil de entender, claro e compreensível para aqueles que recebem a palavra, abre o coração, o Espírito Santo vem lá, ainda testifica em nós, né, esses parâmetros da palavra de Deus como norma de fé e conduta, palavra de verdade, palavra de vida. Então, as Escrituras, ela é inspirada por Deus através do Espírito Santo, tendo Jesus como o tema principal. Sobre a autoridade da Bíblia, o próprio Jesus afirmou a divina inspiração da palavra. Ele relatou vários temas, desde Adão, Noé, profeta Jonas. Ele citava muito o livro de Isaías, ele leu lá, disse, hoje se cumpriu. Então, a autoridade da Bíblia, ela é infalível pelo poder que ela tem, que ela é apta, é como espada, ela penetra entre juntas e medula, entre a divisão da alma e do espírito, e ela transforma o homem. A palavra de Deus, ela é um livro sem igual, fechado, é um livro comum, aberta, é Deus falando para nós e trazendo renovo para a nossa vida. Então, creia na inspiração da Bíblia e sinta o Espírito Santo te guiando no caminho da verdade. Jesus Cristo diz, Pai, santificam na verdade, na sua oração, de João 17:17. E ele diz, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela tem autoridade de Deus para transformar a minha e a sua vida.